governo, Senhor, que está atrapalhando a vida dos trabalhadores, Senhor. Chuva, né, irmão? Chuva com trovão, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, dá a tua resposta nessa noite. Chuva a noite toda, meu Pai, para aquela gadaiada desocupar aquela BR. Em nome de Jesus Cristo, agora chuva. Eu ordeno a chuva agora, Senhor. Eu puxo agora a chuva do alto do céu e mando agora, que encontra toda a gadaiada agora. Em nome do Senhor Cristo. Deus respondeu com o trovão. Meu Deus, responde com o trovão, Senhor. Deus, obrigado por me responder agora. Obrigada, Jesus, por cuidar do Brasil. Junto para o mundo, obrigada, Senhor. Pessoal, a internet tem andado meio atípica, né? Não sei se vocês lembram da irmã Nadir, que surgiu aí, viralizou na internet por seus vídeos extremistas em relação a usos e costumes. Qualquer tipo de maquiagem é pecado. Jesus me disse, eu abro a minha bocona e digo, sem medo de errar, pó de arroz, base, batom, sombra, bruxo, lápis preto, cílios postiços, sobrancelha feita. Aí agora, mais recentemente, teve o Tupirani, profeta escatológico, ele que se denominou como sendo o último Elias, né? Aquele que pôs fim à era da graça, ou algo do tipo. A Dilma é vagabunda, o Lula é vagabundo, é tudo ladrão, é tudo canalha, os filhos deles são sapatão e viados, não são dignos de uma sociedade, são restos, são lixo, uma cambada de filhos da puta! E agora surge a pseudônimo Irmã Mônica, que muitos têm denominado aí pejorativamente de irmã demônica por suas falas. E é importante nós entendermos que o cristão ele precisa de fato entender mesmo sobre o cenário político, sobre a situação atual do nosso país, sendo figura política ou sendo figura religiosa, sendo cidadão, um congregante, membro de uma igreja, ele precisa entender sobre a situação do país. Por quê? Agora surgiu uma profetisa, em nome de Deus, de esquerda, cara. Tá orando para que Deus defenda o presidente Lula, que ai daquele que falar do presidente Lula. Foca no presidente Lula, foca no Alexandre de Porque Moraes. tá só mais pra chover assim, né, irmã Mônica? Isso mesmo. Pra eu mandar chuva, é não abrir piscar de óleo. Meu Deus do céu! Chamando as pessoas de direita que estiveram na caminhada pela liberdade, ou Acorda Brasil, como o deputado Nicolas Ferreira denominou, denominando as pessoas de gadaiada, orando supostamente para Deus mandar chuva, trovões e raios, justamente em janeiro, hein? Olha só, e Deus respondeu, segundo ela, Deus mandou um trovão e ela se animou. Deus, obrigado por ouvir a minha voz em janeiro. Chuva, raio, trovão em janeiro. Mas o que acontece, cara? A questão é que pessoas assim, quando eu falo pessoas assim, não é pejoratizando ela, não, quando eu falo pessoas assim, é pessoas com esse conteúdo. Elas são virais na internet, cara, porque as pessoas gostam disso, sabe? As pessoas gostam do rótulo Deus. Então, você pode ter certeza que ainda terão pessoas que vão se sentir receosos por julgar se de fato a irmã Mônica está falando em nome de Deus ou não. Ou seja, aí prova que não está inserido, não entende sobre a política, não entende o que está acontecendo no Brasil e na geopolítica mundial, assim como não entende principalmente da fé, do evangelho, não entende a relação histórico-literária que envolve a igreja e a política diretamente. E figuras como Irmã Mônica aparecem de tempos em tempos para chamar a atenção, porque estão falando em nome de Deus. E ela usa, cara, muitos jargões na brincadeira, ao que parece. Caminhão. Mas existem, por outro lado, muitos falsos profetas neopentecostais que utilizam dessas falas como sendo falas sérias. Meu Deus do céu, irmã Mônica. Então não tenta parar aquela que Deus escolheu para cuidar da terra, cuidar do Brasil. Então não toca na irmã Mônica. Não... Em nome de Deus. Ai daquele que tocar no ungido de Deus. Deus está comigo, eu vou mandar fazer. Eu vejo um anjo fazendo não sei o quê, dando ordens em Deus. Existem pessoas que, pelo viés político de esquerda, que ela já abraçou, a profetisa de esquerda, ai daqueles que tocarem no presidente Lula, ai daqueles que tocarem na esquerda, vão se ver com o Senhor, vão se ver comigo, é isso que eu digo, amaldiçoando a caminhada, que inclusive é um ato legitimado pela Constituição. O direito de você fazer reivindicações no espaço público é direito constitucional, qualquer pessoa pode fazer, desde que respeite a Constituição, não vandalize, não faça apologia à violência, não induza as pessoas a depredar o patrimônio público e coisas do tipo. Mas ela está falando contra esse movimento pela liberdade e pela democracia. E o que acontece é que, ao que parece, ela não sabe o que é posicionamento político de esquerda, ela não sabe qual é a proposta da esquerda, e ela não conhece também a direita, ela não conhece esses dois polos que regem o mundo, e não é de hoje. Porque é muito simples, cara. Você quer sair das narrativas superficiais, vai para a história. O que está acontecendo hoje, o ataque à democracia não é novo no Brasil. O ataque à Constituição, a injustiça sobre o povo, a exploração estatal sobre os impostos da população não é de hoje. Se a gente recorrer à história, você vai conseguir enxergar que isso não é uma história nova que está acontecendo agora. Porém, muitas dessas figuras que surgem na internet, como é o caso da Mônica, elas
se apropriam das narrativas. Como o nosso mundo, a nossa história, ela é composta por narrativas, existem as pessoas que defendem tal lado, aí vão para a internet, as rodas, os círculos de amigos, falam a respeito disso, muitas vezes aprendeu da família, muitas vezes recebe o benefício da família, o Bolsa Família, o prato cheio, não sei o que do gás, e aí a narrativa de que esse governo é um governo bom porque faz o mínimo, então a pessoa abraça o todo, ou seja, a injustiça, o roubo, a criminalidade, a falta de transparência das autoridades políticas no nosso país. Então a pessoa abraça tudo isso por causa das narrativas. Processos à revelia, levados de qualquer maneira, a base da canetada, não é de hoje. Você vai ver que movimentos pela paz, pela democracia, pelo livre direito de expressão, também não é de hoje. No meio neopentecostal, não é utilizado quem tem conhecimento, quem se debruça sobre a história, quem se debruça sobre a literalidade, sobre a filosofia, sobre conhecimento. As igrejas neopentecostais, as pessoas que mais falam é as que não sabem falar sobre absolutamente nada. Abraçam as mitologias, abraçam as ritualidades, abraçam os misticismos, mas não entendem de absolutamente de nada de fato, que procurou, que se debruçou para conhecer. E as pessoas aceitam isso, aceitam que essas pessoas tenham um lugar de falativo como autoridade, tá certo? Eu não estou falando sobre expor a sua opinião sobre determinado assunto, eu estou falando sobre impor a sua opinião como alguém que conhece Deus cara a cara, face a face, ser os Moisés dos últimos dias. Não, eu estou falando de pessoas que não têm um conhecimento mínimo, mas têm disponibilidade. Por haver disponibilidade, o neopentecostalismo só quer pessoas assim, que abracem as narrativas, que abracem o misticismo, que abracem o materialismo, e façam isso, ou seja, elas só precisam gravar uma cartilha. Isso também acontece na política. Então existe agora a Mônica, a profetisa de esquerda, que ora para Deus proteger o presidente Lula. Presidente esse que diz que os pastores não podem e não devem se importar com política, nem estar inserido nesse meio. Que os pastores, os líderes, as autoridades devem se importar com a fé, devem se importar com a espiritualidade das pessoas. Mas como, presidente Lula, os pastores vão cuidar das almas quando a família deles está passando fome por um governo corrupto, colocando imposto atrás de imposto? Como os pastores vão se preocupar com as almas se o próprio Estado tira das almas do seu povo a oportunidade de crescimento, a oportunidade de trabalhar dignamente? Se as autoridades roubam, se as figuras políticas do cenário atual são quase todas condenadas pela justiça brasileira, algumas delas até presos, não é verdade? E saem, são tirados da cadeia e colocados na presidência. Então como é, presidente Lula, que os pastores não vão se envolver na política quando os que estão envolvidos na política só fazem roubar o povo? É impossível. Tem que se importar, tem que estar inserido. E infelizmente, falas como a da Mônica ganham notoriedade. É as famosas narrativas fake, de que Deus está comigo. E aí se você bota um Deus no meio, cara, tudo fica mais fácil de acreditar. Ainda que ela exponha a opinião dela desse jeito mais descontraído, mais cômico, ela provavelmente não sabe o que é comunismo, não sabe o que é ditadura de fato, porque recebe uma pontinha do governo. E tudo isso, cara, é muito silencioso. Tudo é travestido de democracia, pela paz do país, pelo bem do povo. Nós estamos protegendo a população. Tudo é travestido dessas falsas intenções que mascaram, na verdade, resultado muito pior do que aquilo que se mostrou intencional. O Lula diz que o pobre não deve estudar não, que o pobre deve trabalhar. São falas do Lula. O Lula apoiou ditadores nos últimos anos com falas escancaradas e públicas. E leva o Maduro embora. E ninguém soube que o Maduro foi embora. Ou seja, como é possível a falta de respeito à integridade territorial de um país? Não existe isso na América do Sul. A América do Sul é um território de paz. A gente não tem armas nucleares, a gente não tem bomba atômica, a gente só tem gente pobre que quer trabalhar e quer viver, que quer comer, quer almoçar, quer jantar, quer estudar. A gente não quer guerra. Lula se colocou contra as autoridades religiosas, indo contra o que eles acreditam. Os pastores têm que cuidar da fé, mas como se o Estado está se intrometendo até naquilo que os pastores pregam? Perseguição religiosa. O Lula se importa, de fato, com os líderes religiosos? Eu não vi nenhum posicionamento dele sobre a perseguição ao professor, ao mestre Tassos Licurgo, pela Universidade do Rio Grande do Norte. Ninguém se posicionou. Por quê? Porque são a favor da perseguição religiosa. Eles não são tolerantes quanto de quem pensa diferente. Por isso, o pastor Tassos Licurgo está sendo perseguido. Agora, pensem vocês, se o Tassos Licurgo não fosse mestre em filosofia, se ele não fosse um pastor, um teólogo, se ele não fosse professor de artes, se ele não fosse um matemático, um cientista, aonde estaria a sua apologética agora diante dos juízes que se acham donos da verdade, defensores da verdade? Aí precisam levantar fantoches como a Mônica em nome de Deus. Com um tom de deboche nesse último vídeo que ela grava, ela fala para todos que Deus está com ela, que Deus escolheu ela para salvar o Brasil, para guiar
o Brasil, mas isso já aconteceu em outros momentos. Tudo que nós precisamos fazer é nos debruçar de fato sobre a verdade e sobre os fatos, não sobre as narrativas. Olha a crise econômica no nosso país. O Brasil está afundado em uma dívida trilionária do governo Lula. Olha quantas pessoas desempregadas, quantas pessoas ainda estão passando fome, dependendo de um mísero auxílio do Estado. Então, é de nós pensarmos e buscarmos de fato o conhecimento. A Mônica não é a primeira, não é a segunda, a terceira e nem será a última a se levantar e falando em nome de Deus para que as coisas fiquem mais fáceis. Nós vemos ali uma parte engraçada, muitos têm ela como doida, como desequilibrada, maluca, mas tudo isso tem um viés político também por trás. Apesar do lado cômico, tem um lado muito triste e sério da questão. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, comente aqui embaixo, compartilhe com um amigo e principalmente se inscreva aqui no canal, isso me ajuda demais a continuar produzindo vídeo para vocês. O YouTube vai entender que esse conteúdo é relevante e vai entregá-lo também para mais pessoas. Então é isso, deixe seu like, comente, se inscreva aqui no canal, fiquem todos com Deus e até o nosso próximo vídeo. Até lá!